figurinha carimbada nas ruas brasileiras e também aqui no nosso canal. O HB20 já passou por aqui nas mãos do Lucas, nas minhas mãos, na antiga geração, na nova geração, com motor 1.0 aspirado, motor 1.0 turbo, motor 1.6 aspirado, câmbio manual, câmbio automático, uma verdadeira salada, mas hoje a gente está com uma versão inédita aqui no canal, que é a versão X Evolution 1.6 automática 2022. Vamos descobrir, afinal de contas, qual que é o X da questão desse carro aqui. Vamos lá? Assim como o HB20 tradicional, o X não é novidade no mercado. Enquanto a primeira geração do HB20 foi lançada em outubro de 2012, o X chegou aqui no mercado brasileiro no início de 2013. O que aconteceu desde lá então? Bem, o HB20, ainda na primeira geração, sofreu uma reestilização leve e no final de 2019 chegou a nova geração, né? Vamos dizer que foi uma reestilização mais profunda, com esse visual deveras polêmico, né? Todo vídeo do HB20 é muito interessante, né? Que a gente fala que o visual é polêmico e muita gente ataca, achando que a gente está falando que é bonito ou que é feio. Não, é um visual indiscutivelmente complicado, no mínimo, né? Dividiu a opinião do público e baseado no conceito de 2018, o Saga EV, que a Hyundai apresentou no Salão do Automóvel de São Paulo daquele mesmo ano. EV no nome porque na ocasião era um carro, claramente, como a gente sabe hoje, uma cópia, né, do atual HB20X, só que com um conjunto de propulsão elétrico do Hyundai Kona. Bem, o visual chegou aqui, óbvio que com algumas mudanças, né, para não ficar um carro tão extremo para as ruas assim, só que sem o conjunto elétrico, né, obviamente, só o motor 1.6 neste caso aqui. Em termos de construção e dimensão, o que a gente tem? Ele é definitivamente um hatch compacto. Ele não passa dos 4 metros de comprimento, são 3,97 metros, 3 centímetros a mais do que o HB20 normal. Ele tem 1,54 m de altura, o que aí dá mais ou menos 7, 8 centímetros em relação ao HB20 normal, sendo que 5 centímetros vem só da suspensão erguida, aqui com vão livre de 21,1 centímetros. A gente tem um entre-eixos de 2,53 m e de largura 1,74 m sem os espelhos. Só 2 centímetros mais largo do que o HB20 normal, muito provavelmente por conta desses adereços aqui, né? Esses paralamas plásticos aqui que circundam o carro. Em termos de suspensão também, nada fora do normal. McPherson na dianteira, com eixo de torção na traseira, freios a disco na dianteira e freios a tambor na traseira. Essa versão X sempre com rodas aro 16 e pneu 195/60, um pneu razoavelmente largo, mas também alto, o que faz sentido para um carro com uma proposta mais aventureira. Aqui, para quem gosta de saber de modelo, Michelin LTX Force, são pneus de uso misto. Em termos de preço e versões, já não é de hoje que a Hyundai está fazendo uma baita de uma salada, uma chalada, né, para roubar o X do carro aqui. Então agora, em meados de dezembro de 2021, esse carro é vendido nas versões Vision, com câmbio manual e automático, Evolution em diante sempre com câmbio automático, Evolution Blue Link e a Diamond, que é a topo de linha, com preços variando entre R$ 83 mil e R$ 101 mil. Ou seja, é um carro aí que já entra um pouquinho na seara dos SUVs compactos. Importante dizer também que, aproximadamente 1 mês, 2 meses, a Hyundai já informou que este motor 1.6 que está neste carro aqui não vai existir mais a partir de 2022 por conta do Procon VL7. Então a gente não tem os preços ainda da versão com motor turbo, mas quando esse vídeo for ao ar, é muito importante que você entre no site da Hyundai e veja, afinal de contas, o que ficou definido, porque com esse vai e volta é um pouco difícil prever o que vai acontecer. E enquanto eu estava aqui editando o vídeo do HB20X, a gente teve a notícia que ele saiu de linha. Ele não é mais encontrado no site da Hyundai, não é um carro que está disponível mais para venda. Então, para aqueles que estavam esperando aí a chegada do motor 1.0 turbo para comprar um HB20X, sinto muito. A Hyundai vai focar todos os esforços dela agora no Creta Action.
Que, pra falar a verdade, até que faz sentido, já que a diferença de preço entre as versões topo de linha do HB20X e a versão de entrada do Creta era muito pequena e os dois vinham equipados com o mesmo motor 1.6. Mas deixando esse adendo, bora voltar pro vídeo. Aqui debaixo do capô do HB20 2022, um motor que não é exatamente novidade. Aqui a gente tem o motor Gama 1.6, já velho conhecido da família HB20. A gente já avaliou esse motor aqui no canal outras vezes antes, no Cerato, no HB20, então ele já é bem conhecido aí da família Kia Hyundai. Mas é óbvio que ele sofreu alterações ao longo do tempo, inclusive quando veio parar aqui debaixo do cofre do HB20 de nova geração. Então o que a gente tem aqui hoje? Um motor 1.6, 16 válvulas, tradicionalmente, né? Sem muita invencionice aqui, até pelo tempo de história dele. Mas é um motor de duplo comando, é um motor que tem variação no comando de admissão e de escape. Ele não tem mais o tanquinho de partida a frio, o que é algo muito agradável de se ver, né? Uma preocupação a menos para o dono. E como é típico da indústria japonesa e muita gente sempre pergunta, a sincronia das polias do virabrequim e dos comandos é feita por corrente, né? O que dispensa uma manutenção mais periódica, mas exige um cuidado maior em termos da troca de óleo, né? Então você tem que ficar mais atento aí com a especificação e o prazo dessa troca para que os elos da corrente não se enfraqueçam, gerem ruído e comprometam a vida do motor. O que a gente tem aqui de potência e torque? São 130 cavalos no álcool e 123 na gasolina a 6.000 giros e 16,5 kgfm de torque no álcool a 4.500 giros e 16 na gasolina na mesma rotação. Uma coisa que é até importante eu comentar, no vídeo do HB20 Vision, se eu não me engano, um comentarista até falou que a relação peso-potência dele é muito boa, que o carro deve ter um desempenho muito bom. E realmente, aqui a gente está falando de uma relação peso-potência aí na casa de 8,4 kg por cavalo aproximadamente, e é um número muito bom. Só que a gente não tem a curva de potência desse motor aqui, e é importante ressaltar que, como eu disse, o pico de potência vem a 6.000 giros e a troca de marcha aqui com o câmbio automático acontece a 6.000 giros. Então esse pico de potência ele não é muito aproveitável. Então quando você anda nesse carro, você pensa que ele vai andar muito mais do que um 1.6 da Peugeot ou da Volkswagen? Ele anda mais sim, mas não é tanto quanto a diferença de potência faz sugerir. Então é importante que essa ressalva seja feita. Sejam bem-vindos à primeira classe da Emirates. Brincadeira, é só um HB20 no Brasil! E vamos lá, óbvio que a gente não está na primeira classe da Emirates, mas a gente tem um interior sim bem agradável neste carro. Pessoalmente eu acho que foi uma grande evolução na sua nova geração de 2019. Então agora a gente tem um interior todo mais horizontalizado, que eu acho que é legal. Dá uma impressão de interior mais largo, né? Mas obviamente é uma jogada visual acima de tudo, mas ainda assim é de muito bom gosto. Então é óbvio que a gente tem tudo em plástico duro, sim, né? Os apertadores de plástico de plantão, quem gosta de cochilar no painel, apoiar o pé no painel, não vai ficar satisfeito aqui. Mas é de tudo muito bom gosto e transparece boa montagem. Então olha só, a gente tem um jogo de cores e texturas aqui, então é um black piano aqui, que apesar de ser um material que mancha e risca e reflete com facilidade, não deixa de ser um material muito bonito, eu pelo menos acho. A gente tem um plástico preto aqui também, texturizado, né, uma textura de pele sem novidades, mas eu acho muito legal esses detalhes alaranjados aqui dentro do carro, né, um vermelho alaranjado, um salmão, vamos dizer assim, que a gente tem nas saídas de ar, que a gente tem no pesponto aqui do volante, tá vendo? Essa costura do couro. A gente tem também aqui na coifa, né, da alavanca de câmbio, né, tá vendo? O mesmo pesponto aqui. E também nos bancos, que aqui não são de couro, aqui é um banco com revestimento sintético, um pouco áspero sim, mas que eu pessoalmente achei muito bonito. E nas portas também a gente tem esse mesmo pesponto com revestimento em couro.
falando do revestimento em couro ainda, a gente tem ele no volante, como eu disse, e é um couro de toque bem suave. É um couro sintético. E existe um site já antigo de avaliações aí que tem uma cisma aqui. Este couro macio, que no caso aqui até tem uma leve camada de espuma, escorrega nas mãos. Mas olha, verdade seja dita, a gente já está andando com esse carro aqui por algum tempo. E olha, não é um volante que escorrega da mão não, de jeito nenhum. E essa pega, né, é uma boa pega. E esse material liso dá uma impressão de uma categoria acima da qual esse carro realmente pertence. Então, em termos de color and trim, uma coisa que eu sempre digo nos vídeos do HB20, a Hyundai está de parabéns. É de tudo muito bom gosto. Mas vamos lá, falando de equipamentos. O que esse carro tem e o que esse carro não tem. Lembrando que essa aqui é a versão Evolution, não é a versão topo de linha do HB20X. Então, em termos de segurança, né, vamos comentar um pouquinho mais na hora que a gente estiver andando, mas tem airbag lateral, controle de tração, de estabilidade, assistente de permanência em faixa e frenagem de emergência. Ok, um pacote de segurança é razoável, né? Razoável para bom, vamos dizer assim. A gente tem piloto automático com comando aqui no raio direito do volante. A gente tem no raio esquerdo do volante os comandos de som, telefonia. O volante tem regulagem de altura e de profundidade, num campo aí bem razoável, diga-se de passagem. A gente tem uma central multimídia de 8 polegadas com espelhamento via Android Auto e Apple CarPlay com fio, não é um espelhamento sem fio, você conecta aqui embaixo para o espelhamento. Aqui você tem uma tomada de 12 volts com uma tomada de carregamento rápido, mas aqui ainda não existe carregador por indução, como a gente já vê, por exemplo, no Nivus, no Pulse, em outros carros aí que também são assuvezados, vamos dizer assim. Voltando um pouco mais e falando da central multimídia, eu pessoalmente não gostei muito dela. Por quê? A usabilidade dela não é das melhores, então você precisa mergulhar muito nos menus aqui se você quiser fazer um ajuste de som, por exemplo, se você quiser voltar para o espelhamento do celular, que no caso aqui a gente não está usando. Isso dirigindo é um pouco chato, mas óbvio que de positivo a gente tem essa posição dela aqui, né, a flutuante, e esses comandos aqui físicos debaixo da tela que eu acho ótimo, que infelizmente estão entrando em extinção. Aproveitando que a gente está falando aqui da seção central, a gente tem um ar-condicionado, né, com telinha, ok, mas não é um ar-condicionado automático, né? Então isso aqui infelizmente é um downgrade em relação às versões topo de linha do antigo HB20, que tinha um ar-condicionado digital e automático. Aqui não, é só uma telinha, né, que basicamente confirma os comandos que você está dando aqui nos seletores giratórios. Aqui no cluster a gente tem uma tela digital. Aí quando a gente fala em tela digital, com certeza muita gente pensa já no painel digital da Volkswagen ou até mesmo da Fiat, né? Só que aqui não, a gente tem um painel digital mais tradicional, né? Me lembra até de carros mais antigos, né? Não é nada muito moderno. Mas pensando do ponto de vista prático, atende muito bem, a visualização é fácil, né? Com um número deste tamanho também não poderia ser diferente. A gente tem um conta-giros aqui à esquerda também, eu acho de muito bom gosto esse fundo quadriculado aqui, acho bem legal mesmo. E muita gente prefere o conta-giros à esquerda também, né? Facilita, por exemplo, na hora de você fazer uma ultrapassagem, ver quando o motor vai cortar, apesar daqui a gente está com um carro de câmbio automático. O que é muito chato, porém, é que para você mexer nas configurações do computador, você precisa ali no velho pininho que eu estou apontando ali no painel. Então o que você precisa fazer? Um malabarismo danado para entrar aqui ou por meio do volante ou na lateral para mudar a visão aqui do computador. E aqui não é um computador muito completo. A gente tem autonomia, a gente tem consumo médio, que aqui está em litros por 100 km, mas o padrão desse carro é quilômetros por litro. A gente tem o consumo instantâneo, a gente tem velocidade média, a gente tem tempo de percurso e odômetro A e B. Ou seja, um computador muito limitado mesmo.
E para encerrar aqui na frente, a gente partir lá para a galera do fundão. Nós temos bons bancos sim, um banco que apoia muito bem aqui nas coxas, um apoio lateral muito legal, não é daqueles que, né, deixa o seu corpo muito solto. O assento é um pouquinho duro, mas eu reparo mais na hora de entrar no carro, na hora que eu estou aqui, não chega a me incomodar. Mas teve um detalhe, dessa vez, nessa avaliação do HB20, eu demorei um pouquinho mais para me encontrar nesse banco daqui, né? Então, geralmente não tenho essa dificuldade, mas como eu tive nesse caso, eu acho que essa ressalva vale ser feita. Aqui atrás, um espaço digno de compacto. Então, com entre-eixos de 2,53 m, o espaço não é exatamente o ponto forte do HB20. Então, olha só, esse banco está regulado para mim. Eu tenho 1,77 m de altura. E olha, no meu joelho para o encosto, mais ou menos 3 dedos aí. Sim, um espaço que atende sim. Né? Lembrando aí, 4 pessoas de 1,70 m, 1,80 m vão conseguir viajar bem aqui, mas 5 pessoas, acho que independente da estatura, já vai ser um problema. O espaço para a cabeça é bom, como vocês podem ver aqui, e como muita gente gosta, a gente tem os PQPs aqui, né, as alças, que ajuda aí quem tem mobilidade reduzida ou quem é mais velho a entrar e sair do carro. E aqui com retorno razoavelmente suave, não é daquelas que batem, né, quando voltam. Aqui, como a lei obriga, 3 apoios de cabeça, 3 cintos de segurança, a padronagem dos bancos segue o que a gente vê lá na frente, a mesma coisa nas portas, inclusive, né, com revestimento de couro sintético e esse pesponto alaranjado. A gente tem uma luz aqui dentro, é uma luz de salão, não é uma luz de leitura, e aqui a gente também não tem nenhuma tomada, né, para ele carregar o celular, uma tomada 12 volts, nada do tipo, e a gente também não tem nenhuma saída de ar. Então, o que não faz sentido quando você considera que esse carro, na versão topo de linha, passa dos 100 mil reais, quando você pensa que ele já está brigando ali na faixa de entrada dos SUVs compactos, e denuncia a origem mais simples do HB20, que, mesmo com essa modificação mais extensa, não deixa de ser um projeto aí com quase 10 anos nas costas. O porta-malas do HB20, apesar da nova geração, a gente não tem muita novidade. Então você pode continuar abrindo ele através da chave, né? Você pode destravar o carro e mexer na alavanca aqui, ou você pode segurar o botão, né? O hold na ilustração do porta-malas e ele se destrava. E aqui dentro, porta-malas aí absolutamente dentro da média da categoria. A gente está falando aqui de 300 litros. Vamos pegar aí então os compactos premiums, né, como são chamados aí, para a gente dar uma referência. O Argo também tem 300 litros, igual ao HB20. O Polo tem os mesmos 300 litros do HB20. O Yaris tem 310 litros. O Sandero passa longe de ser premium, mas pelo preço, vamos colocar ele aí, tem 320 litros. E aí quando a gente olha também para os compactos assuvezados ou os assuvezados de modo geral, a gente tem o Pulse, que a Fiat divulga com 370 litros líquidos, mas que na prática tem ao redor dos 310, 311 litros. A gente tem o Nivus com 415 litros, que aí já começa a deixar o HB20 bem para trás em termos de espaço aqui dentro. Mas a gente tem um porta-malas muito bem acabado, importante ressaltar isso. Então olha só, aqui é plástico, nas laterais é plástico, as caixas de roda não ocupam tanto espaço aqui, então dá para ver onde vem até a torre do amortecedor, mas é tudo muito bem revestido. Aqui a gente tem um tapete que ele, interessantemente, ele se prende por pequenos pontos aqui, não me lembro de ter visto outro carro com isso. E logo aqui embaixo dele, obviamente, o step, que aqui no caso é um step temporário, 125/80 aro 15. E, como eu acho que sempre deveria ter, a gente tem luz de cortesia aqui no porta-malas. Ainda que seja só uma e do lado esquerdo, mas é algo que faz falta bastante quando não tem. E aqui os puxadores dos dois lados, para quem gosta de ver esse detalhe, né? E com a tampa traseira totalmente revestida em plástico.
Vamos lá, galera, vamos para a melhor parte, como eu sempre digo. Se vocês apostarem na minha previsibilidade, vocês vão ficar ricos. Mas a melhor parte é dirigir, né? Vamos lá. Sol escaldante aqui em São Paulo hoje. Acho que já vi hoje aí batendo 34, 35 graus. E é uma boa deixa aí para falar do ar-condicionado, né? Uma coisa que é muito importante num país tropical como o nosso, especialmente no verão, né? Que a gente já entrou, ou está entrando aí agora em meados de dezembro. O ar-condicionado é bom, é um ar-condicionado compridor, mas não é daqueles ar-condicionados que gelam a cabine muito rapidamente. Mas, sinceramente, não senti muita falta de uma potência maior aqui de refrigeração, não. Aproveitar que a gente está falando de equipamentos, o que esse carro tem e o que ele não tem. Começando por segurança. Todo HB20 tem de série os airbags laterais e controle de tração e estabilidade. Isso aconteceu depois do fiasco do último teste do Lightning Cap que esse carro, por qual esse carro passou no final de 2020, que ele zerou, não recebeu nenhuma estrela, né? Foi uma maneira aí da Hyundai tentar remediar essa questão. Nesta versão aqui, a Evolution, né, X Evolution, a gente tem também o assistente de permanência em faixa, só que ele é só um alerta, ele não atua na direção, que fique claro. E a gente tem também o alerta de frenagem de emergência. Esse sim atua em velocidades até 50 km por hora, mas, importante lembrar que o sistema aqui funciona por uma câmera e não por um radar, ou seja, a câmera ela funciona sim, tanto que, né, tem essa observação em até 50 por hora, mas ela não é tão eficiente quanto um radar, né, que vai funcionar com antecedência melhor, que vai ter uma frenagem mais precisa, mas o recurso está aqui. Sinceramente não me lembro agora de outro hatch compacto que tenha esse item, né, talvez, a não ser talvez o Pulse, se você considerar ele um hatch compacto. Aproveitando aí que a gente falou de segurança ativa e passiva, né? Passiva no caso dos airbags e ativa no caso dos assistentes de direção, é um momento bom também para falar do comportamento do carro, né? Como é que ele anda, desempenho, freio, acelerador e tudo mais. Bem, direção aqui elétrica, né? No HB20X ela já era elétrica na antiga geração, ao contrário do normal, que sempre foi com direção hidráulica. E aqui a gente tem um bom acerto de direção. Ela é um pouquinho leve, sim, não a ponto de parecer desconectada do piso. Naturalmente ela ganha peso com velocidade, o que é de se esperar numa direção elétrica. E como aqui a gente tem pneus de perfil bem alto, né? A gente está falando de um pneu 95/60 aro 16. Não é uma direção que transmite muito do piso pro volante, que fique claro. Mas eu acho que faz até parte da missão do carro, né? Ele tem esse compromisso de isolar mais quem vai aqui dentro. Coisa que, por outro lado, a suspensão não faz tão bem assim. Por que disso? O HB20, né, como eu falei no começo do vídeo, já passou aqui no canal várias vezes. Nas avaliações mais recentes, eu lembro da gente ter observado que era um carro aí com rodar um pouco mais firme, sim, que ele tinha uma tolerância a buraco e pancada que não era das melhores. Não digo que era um carro que batia muito suspensão, que era um carro que chegava com fim de curso com facilidade, não. Só que quando a gente pensa numa versão aventureira, que é o caso dessa daqui, você pensa em um carro que vai ter um rodar ainda mais suave em relação à versão tradicional, é um carro que vai ter mais curso de suspensão em relação à versão tradicional, e não é bem o que acontece aqui. Então é um carro que ele é perceptivelmente mais firme do que o HB20 comum, e ao mesmo tempo é um carro que aparentou dar fim de curso com mais facilidade. Então, por exemplo, aqueles postes, né, quebra-mola deitado no chão que parecem postes, aqueles bem curtos e abruptos mesmo, esse carro aqui não passa com tanta classe, vamos dizer assim. Então o que isso significa? Se você passar nesses quebra-molas aí a 20 km por hora, ou se você, sem querer se distrair, não notar que tinha um quebra-mola, o que vai acontecer?
vai dar fim de curso fatalmente. E é um fim de curso bem audível, um fim de curso bem desagradável. Então é algo que não faz sentido para um carro de proposta aventureira, entendem? É algo que você esperaria num HB20 Sport, vamos dizer assim, mas que não combina com o carro, com essa proposta de superar a valeta com mais facilidade, com essa proposta de vencer quebra-mola sem muito drama, com a ideia de pegar uma estrada de terra batida. Não faz sentido um carro ter, né, essa propensão a bater a suspensão. E por que isso acontece? Olha, em primeiro lugar, o carro foi erguido, né? É uma coisa que a gente já viu aqui acontecendo no canal antes com o Sandero Stepway. E é um carro que foi erguido em relação à versão tradicional, mas não teve um retrabalho muito extenso aí de acerto de bucha e amortecedor. Então acaba que o carro fica mais alto para compensar uma maior rolagem de carroceria. Ele fica mais firme e a ideia de ser, né, mais confortável meio que se vai, infelizmente. E aqui a gente ainda tem o bom e velho motor 1.6 Gamma, né, que já é muito conhecido aí da família Kia, Hyundai, há muito tempo. Inclusive aqui no canal a gente já avaliou o HB20 com esse motor, também o Kia Cerato, enfim. É um motor já muito reconhecido no mercado, motor robusto, compridor. Só que nunca foi um motor exatamente econômico, né? Então aqui a gente tem um motor 2 cavalos mais forte em relação à versão anterior do HB20. De torque, acho que caiu pouca coisa, também na casa de 0,2, 0,3, né? E de consumo ele melhorou um pouco, sim, verdade seja dita. Rodando aqui na cidade, com trânsito mais pesado, anda e para, com ar-condicionado, esse carro aqui ficou na faixa dos 8,5 km por litro com álcool. Andando em avenidas mais livres, como por exemplo a 23 de maio, sem ar-condicionado, sem muita interrupção, ficou na faixa dos 15 km por litro com álcool, 15, 16, um número já mais bonito de se ver. Andando em vias, avenidas de 50, 60, com parada para sinal, mas também sem muito impedimento de trânsito, na faixa dos 12 km por litro, lembrando sempre com álcool. Então não dá para dizer que é um consumo ruim, de maneira nenhuma. Só que hoje a gente já tem motores 1.6, 1.3 e até 1.5 que são bem mais econômicos do que isso. E a gente tem também os motores 1.0 turbo, inclusive aqui na família HB20. Então acaba que fica aquele gostinho de que poderia ser melhor e deveria ser melhor, né? Já que a Hyundai aí tem uma opção melhor de motorização para oferecer dentro da própria marca, né? Então fica um gostinho aí de quero mais. Mas que fique claro, não é um motor ruim, né? Logo que a gente conseguir aqui, vou mostrar um exemplo de aceleração dele, como ele reage. É um motor bem suave, um motor silencioso, agradável de usar. E aqui ele está casado com um câmbio muito bom, que é um câmbio de 6 marchas da própria Hyundai. Não é um câmbio aisin, né, como acontece na Volkswagen, na Fiat e tudo mais. Fica tudo dentro de casa. Um câmbio muito suave, percebe-se que é um câmbio mais moderno do que o aisin, né, que a concorrência usa. O que ajuda esses números a não serem tão ruins assim, né? Mas, como eu disse, podendo ser melhores. O que a gente tem em termos aí de acelerador e freio, né? Também já comentamos outras vezes aqui no canal que o acelerador do HB20 sempre foi daqueles um pouquinho mais nervosos, né? Mais responsivos, vamos dizer assim. Então daqueles que com pouca carga dá para perceber que a borboleta abre bastante. E isso, né, obviamente, é um problema em termos de consumo. E também um problema quando você pensa que o carro tem mais a entregar, mas na prática não tem. Mas aqui tive uma surpresa muito agradável de ver que esse acelerador já não está mais tão nervoso assim. Achei isso muito bom de constatar. E isso com certeza tem uma participação aí no consumo que está um pouquinho melhor do que era na versão anterior do HB20, né? Então a gente tem um carro mais dócil de usar no trânsito urbano, a gente tem um carro mais suave na condução, né? Isso especialmente quando você pensa na versão com câmbio manual. Então isso é com certeza
uma melhoria muito bem-vinda, né? Em termos de freio, olha, é o freio bem dosado, sim, é um freio bem progressivo, sim, mas eu senti a mordida inicial dele um pouquinho fraca. Não é daqueles que dá a impressão de ter um servofreio pequeno, igual acontecia com o Kwid, não. Mas eu tive essa impressão de que a mordida inicial poderia ser um pouquinho mais forte. Mas a bem da verdade, depois de alguns quilômetros, a gente acaba se adaptando, não estou estranhando mais. O que é um sinal de que, no final das contas, o freio tá razoável, sim. E, obviamente, por conta disso, passa longe de ser daqueles freios bicudos, sabe? Que você dá uma encostadinha e já dá uma cabeçada, né? Já faz um arigatô. Não é o caso aqui, felizmente. Vamos lá, pessoal. Para encerrar aqui, então, a nossa volta, vamos aproveitar aqui nosso trechinho já quase padronizado aí pra gente dar uma acelerada leve e mostrar para vocês como que é o desempenho do carro. Então vamos lá. Lembrando que a gente está abastecido com álcool. São 130 cavalos nessa condição, a gente está com o ar-condicionado ligado. E vamos lá, vamos sair aqui devagar, vou botar no manual e vou deixar as trocas acontecerem sozinhas. Então vou acelerar em 3, 2, 1, foi! Olha! Troca 6 cravado. Uou! E até aproveitando para falar de freio, uma coisa que eu ia até me esquecendo de comentar, foi bom ter feito esse teste, a traseira um pouquinho propensa a sambar. Então, nesse caso é óbvio, né, que eu fiz uma frenagem um pouquinho mais forte, o ABS entrou, achei, né, ele entrou com relativa facilidade, mas já tinha notado isso, às vezes em trânsito urbano, né, você precisa frear um pouquinho mais forte, porque o carro da frente freou, eu já tinha notado essa tendência da traseira dar uma sambadinha, né, então fica aí essa ressalva também ao comportamento do carro em frenagem. Pois bem, pessoal, para encerrar o nosso teste do HB20X Evolution 1.6 2022, vamos para os já nossos tradicionalíssimos pontos positivos e negativos do carro testado no dia. Vamos lá, nós temos 3 pontos positivos neste carro. O primeiro deles, que já é recorrente aqui nos nossos testes e avaliações do HB20, é o acabamento. Como a gente disse, a gente sempre fala, é um acabamento todo em plástico sim, mas é um acabamento muito bem montado, com boa escolha de materiais, boa variação de texturas, tudo de muito bom gosto. Então não poderia ser diferente também aqui no HB20X, que lança mão de alguns detalhes de tons acetinados, pesponto vermelho, alaranjado, tudo em doses bem homeopáticas, vamos dizer assim, para não ficar um interior muito rebuscado, exagerado. E realmente conseguem um interior, um acabamento aqui de muito bom gosto e muita boa montagem. O segundo ponto positivo é o powertrain, o conjunto mecânico, motor e câmbio. Então aqui a gente tem um motor que não é novidade, realmente não é. O Gama já é utilizado só na linha HB20 há quase 10 anos, mas ainda é um motor muito gostoso de usar, é um motor girador, um motor agradável de usar, ainda que não tenha aquela pegada embaixo que 1.0 TGDI tem, né, o turbo, e nem o consumo do irmão menor. Mesmo assim, não deixa de ser um motor bom, cumpridor, que em breve já não vai estar mais equipando aqui essa versão X, mas que hoje não chega a ser um impeditivo para comprar este carro daqui. O terceiro ponto positivo são as assistências de direção. Apesar do HB20 ter zerado o teste do Lightning Cap em dezembro de 2020, nessa versão aqui, que nem é a topo de linha, a gente tem alguns itens que são exclusivos entre os hatches compactos, como o assistente de frenagem de emergência, que tem atuação sonora e também nos freios até 50 km por hora, e o assistente de permanência em faixa, que tem só a função de alerta e não é de correção na direção. Não é tão completo como a gente vê em outros carros, mas não deixa de ser uma exclusividade entre os carros menores do mercado. Mas nós temos também 3 pontos negativos aqui neste carro. E eu vou começar pelo que eu julgo o mais grave de todos, que é o acerto de suspensão. Então aqui a gente tem uma suspensão mais elevada sim, que cumpre seu objetivo de dar mais tranquilidade em valetas e lombadas,
só que ao mesmo tempo é uma suspensão bem firme. Algo que eu pessoalmente gosto, acho legal esse rodar um pouquinho mais firme, dá a sensação de carro controlado, de rodar controlado, mas aqui a Hyundai pesou a mão. Então, quando a gente está rodando em pisos com regularidades, bastante remendos, dá para escutar como a suspensão tem um funcionamento um pouco barulhento, ainda sem ser um problema, mas quando a gente pega grandes irregularidades, é bem perceptível como esse carro dá fim de curso com muita facilidade, com mais facilidade do que se faz esperar um vão livre tão elevado assim, e de uma maneira com muita pouca classe. Então é um carro que bate sem dó nas irregularidades, de uma maneira bastante audível. O que não faz sentido quando você pensa que é um carro que tem uma proposta mais voltada ao todo terreno, a superar os obstáculos urbanos com mais facilidade, quando você olha para os pneus no 9560 de uso misto que a gente tem aqui. Então aqui neste caso, definitivamente, acho que seria interessante a Hyundai repensar um pouco essa calibração de suspensão nessa versão X. O segundo ponto negativo é o espaço. Com 2,53 m não tem como fazer muito milagre. E o HB20 recebe com razoável dignidade aí 4 pessoas. Mas quando a gente olha para a média da categoria, dá para notar como é que é um carro que já está começando a ficar um pouco mais defasado nesse sentido. Então quando você olha para o Argo, que é um carro que tem entre eixos parecido, só que a posição mais elevada a dirigir, você tem mais espaço. Quando você olha para o Polo, que é um carro que também tem uma posição mais baixa de dirigir, só com entre eixos mais largo, também dá para notar como aqui fica atrás em espaço. E aí quando você começa a pegar, né, os SUVs compactos de entrada, bem, a situação aí também não fica muito boa para o HB20. Que inclusive nos leva para o terceiro ponto negativo, que é justamente o custo-benefício dele. A versão topo de linha Diamond chega nos R$102 mil, mas essa versão que a gente está aqui, a Evolution, custa hoje, em meados de dezembro de 2021, R$ 96.190, com essa pintura metálica prata Brisk. E a gente sabe que todo carro está caro no nosso mercado hoje, isso não se discute. Mas quando você olha para os equipamentos que esse carro tem, quando você olha para o motor que esse carro tem, quando você olha para o porte desse carro, fica um pouco difícil entender para onde foi esse dinheiro todo que você investiu na hora da compra. Fica aquele gostinho de que é sim um dinheiro mal investido. Quando você pensa aí que já na faixa dos 100, 105, 110 mil reais, coisa de 10 mil reais a mais, portanto, você já consegue entrar na seara dos SUVs compactos, como por exemplo com T-Cross 200 TSI, Renegade, Creta. Então fica bem claro como esse carro aqui está bem deslocado do mercado em termos de preço, especialmente depois do lançamento do Pulse e até mesmo depois do lançamento do Nivus, que também é um carro aí que já parte dos 105, 110 mil reais, mas maior, mais equipado, mais seguro, deixando esse HB20X aqui bem prejudicado perante aos seus concorrentes. Pois bem, feitos estes pontos positivos e negativos aqui do HB20X, voltando à pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, né, qual que é o X da questão deste carro daqui? Bem, é fácil entender que o grande problema que a gente tem aqui é o custo-benefício. Todo carro que passa aqui pelo canal, a gente considera que atende a um público, sim. A gente recomenda para um tipo de pessoa, a gente não recomenda para outro tipo de pessoa. Isso é normal do mercado, né? Cada carro tem o seu objetivo. Mas aqui, no caso do HB20, ao contrário do resto da linha, que convence pelo custo-benefício, o X acaba reprovado nisso e, por mais que seja um veículo muito agradável, é um carro também muito difícil de se recomendar, especialmente no mercado tão maluco e tão caro quanto o nosso de hoje. Dito isso tudo, encerramos por aqui hoje, esperamos vê-los novamente no Drive On no próximo sábado, no meio-dia. Deixem suas dúvidas, seus comentários, quaisquer questões que vocês tenham aqui embaixo e a gente se vê da próxima vez. Até lá, pessoal!